Então vamos lá, pessoal. Primeiro problema que a gente vai resolver aqui de balanço de massa, tá? O exercício diz o seguinte: 100 kg por hora de um sólido úmido, contendo 20% em massa de água, necessita ser secado continuamente para produzir um sólido que contenha 4% em massa de água. Calcule a percentagem de remoção de água do sólido original, considerando que a operação aí se desenvolve no estado estacionário, tá? Então, esse é um problema de balanço de massa bem simples, mas é muito importante que vocês entendam aqui como é que se dá a resolução dele, né? Todo problema de massa que a gente vai pegar, pessoal, desde esse exercício aqui até o último problema de massa que a gente vai resolver aqui na disciplina, ou seja, desde o mais simples até os mais complexos, são basicamente variações do mesmo tema, né? Como é que a gente resolve esse tipo de problema? A gente pega a equação geral do balanço de massa que eu coloquei nos slides, e aí a gente aplica a equação geral do balanço de massa, a gente obtém um sistema de equações, e aí a gente resolve esse sistema, tá? Como esse aqui é o primeiro exercício, a gente vai trabalhar muito em cima da estratégia de resolução de problemas que eu passei para vocês, que seriam basicamente um passo a passo aqui contendo 8 etapas, tá? A primeira etapa seria desenhar um diagrama de blocos, um fluxograma do processo. Tá? Vamos chamar a partir de agora só de fluxograma. O que seria isso? Por que isso aqui seria importante, pessoal? Porque a gente consegue enxergar o que está acontecendo aqui dentro do meu problema. Tá? Então, eu tenho um processo de secagem. Tá? Eu coloco um material úmido num secador. Eu vou colocar aqui desenhado secador. E para que serve esse secador? Para remover parte da água que tem nesse material úmido. Tá? O material úmido que está entrando aqui no secador é o que ele está chamando aqui no enunciado de sólido úmido. Tá? Então vamos colocar aqui sólido úmido. Como consequência do processo de secagem, parte da água desse sólido úmido vai evaporar, então aqui a gente vai colocar uma corrente de água evaporada. Tá? E aí na saída eu teria um sólido menos úmido. Vamos colocar dessa forma por hora. Tá? Eu não estou interessado aqui, pessoal, nessa parte inicial de desenhar um fluxograma, eu não estou interessado, por exemplo, na geometria do secador, em nenhum detalhe interno do equipamento, não. A gente desenha apenas o equipamento e a gente chama de uma caixa que seria o secador. O que é interessante para a gente aqui é entender qual é a disposição das correntes, entender o princípio básico de funcionamento do equipamento. Tá? Então eu entro com o material úmido, seria esse sólido inicial aqui, parte da água desse sólido vai evaporar e aí eu vou ter na saída um sólido menos úmido, certo? A próxima coisa que a gente vai ter que fazer aqui seria identificar as informações que a gente tem dessas correntes. Tá? O que a gente conhece dessa corrente 1? Ele diz aqui no enunciado que a vazão dela é de 100 kg por hora e que ela contém 20% em massa de água. Então vamos colocar essas informações aqui. Eu tenho 100 kg por hora dessa corrente. E desses 100 kg aí, 20% é água, tá? Que a gente vai quantificar como sendo a fração mássica de água. 0,2, 20%, certo? A gente sabe que as frações mássicas de uma solução, elas têm que somar, de uma mistura no caso aqui, elas têm que somar 1, tá? Então, tem alguma coisa aqui que não é água, porque eu só tenho uma fração mássica de 0,2 e, na verdade, a fração mássica aqui teria que somar 1. E essa coisa que está aqui seria o que eu vou chamar de sólido seco. Tá? Seria a parte sólida aqui dentro desse sólido úmido. Tá? Qual que seria a fração mássica do sólido seco? Ele não está me fornecendo isso aqui no enunciado e por hora a gente vai deixar isso aqui como uma incógnita. Tá? Eu estou simplesmente aqui esquematizando um pouco mais o meu fluxograma que estava um pouco cru. Daqui a pouco a gente calcula esse valor aqui. Essa água que está evaporando, eu não sei qual que é a vazão de água evaporada. É justamente isso que eu vou ter que calcular para eu calcular o que ele está me pedindo aqui, que seria a percentagem de remoção de água. Então a gente vai chamar isso aqui de uma corrente 2, e aí a gente não conhece a vazão dessa corrente, vamos chamar de M2. Tá? É importante a gente perceber que o que está evaporando aqui, pessoal, é água. Tá? Eu não tenho material sólido saindo juntamente com essa corrente de água. Tá? Se a gente quiser
deixar isso aqui de forma mais explícita, a gente diz que o W da água aqui dentro, ou seja, a fração máxima de água é 1, ou seja, só tem água, água pura. Tá? E aqui na saída eu teria esse sólido menos úmido. Por que eu chamei isso aqui de um sólido menos úmido? Porque ainda vai ter um certo teor de água aqui na saída. Tá? E ele me diz que o teor aí seria de 4%, que a gente vai quantificar como sendo a fração máxima de água de 0,04, ou seja, 4%. Tá? A gente não conhece a vazão dessa corrente aqui de sólido menos úmido, portanto a gente vai chamar isso aqui de M3. Tá? E o que não seria água aqui seria o que eu estou chamando de sólido seco. Ou seja, eu entro com um sólido úmido, que é uma mistura de água e sólido seco, parte da água é evaporada, e eu saio aqui com um sólido menos úmido, porque o teor de água dele é menor em comparação com a corrente que entra. Tá? Agora, a gente fez aqui basicamente os passos 2 e 3 já. Né? A gente pode ir para o passo 4, que seria verificar quais informações das correntes podem ser imediatamente calculadas. Tá? Essa fração máxima de sólido seco e essa fração máxima de sólido seco aqui podem ser imediatamente calculadas, porque eu sei que a soma das frações máximas aqui na mistura tem que dar 1. Então, isso aqui seria 0,8 e isso aqui seria 0,96, certo? Então, eu não tenho mais nenhuma informação imediata aí que eu consiga calcular. Então, por hora, o meu fluxograma é isso, com as informações que são dadas no enunciado e com que eu consigo calcular já rapidamente. Tá? Essas próximas duas etapas aqui dependem da gente realizar uma análise de grau de liberdade do problema. Tá? Como esse aqui é um problema inicial e a ideia é mostrar para vocês do que se trata um problema de balanço de massa e como que a gente faz para resolver esse problema, a gente vai pular essas duas etapas por hora aqui sem nenhum prejuízo aqui na resolução final. Tá? Mas a partir do próximo exercício, todos os problemas de balanço de massa que a gente vai resolver, a gente vai fazer uma análise de grau de liberdade. Né? Isso aqui vai poupar muita dor de cabeça da gente antes de começar a fazer as contas, certo? E aí a gente pula diretamente para a etapa 7, que seria aplicar a equação geral do balanço e simplificar os termos apropriados. Tá. Eu mostrei para vocês nos slides duas formas da equação geral do balanço, que seria a forma integral, que é utilizada em processos batelada, e a gente teria a forma diferencial, que seria utilizada em processos contínuos. Tá? Esse processo de secagem que estou ilustrando aqui para vocês, ele é um processo contínuo. Por quê? A todo instante eu tenho uma corrente entrando no processo e eu tenho correntes saindo do processo. Ou seja, se eu considerar que o secador aqui é o meu volume de controle, tá? O volume de controle está sendo atravessado aí por massa. As fronteiras do volume de controle estão sendo atravessadas por massa a todo instante. Tá? Isso aí caracteriza um processo como ocorrendo de forma contínua. Certo? Então, a gente pode aplicar aqui o balanço de massa na forma diferencial. E aí a gente tem três opções. Eu posso fazer o balanço de massa da água primeiro, depois eu posso fazer o balanço de massa só do sólido seco, ou seja, são balanços de massa para cada componente separadamente, ou eu posso fazer um balanço de massa total, que seria considerando os dois componentes ao mesmo tempo. Tá? Para deixar isso aí mais claro, vamos começar aqui a aplicar a equação geral do balanço. Tá? Aplicando aqui para água, eu teria o seguinte: o acúmulo de água aqui dentro do meu volume de controle, que seria um dm água dt, tá? Variação da água, da massa de água com o tempo, vai ser igual a massa de água que entra menos a massa de água que sai, mais a massa de água gerada, menos a massa de água consumida, certo? Isso aqui seria a equação geral do balanço aplicando apenas para a água. Como ele está me dizendo aqui que o problema é o equipamento aqui funciona em estado estacionário, tá? A gente sabe por definição que nenhuma propriedade, nenhuma variável de processo aqui vai mudar com o tempo. Portanto, eu não terei acúmulo de água aqui dentro à medida que o processo de secagem se desenvolve. Tá? Então, esse termo aqui, para a gente, ele vai ser zero. Tá? Pela própria definição de estado estacionário. Outra coisa que dá para simplificar aqui seriam esses termos aqui de geração e de consumo.
Por quê? Esses dois termos aqui estão relacionados à ocorrência de reação química, tá? Eu não tenho nenhuma reação química aqui dentro produzindo água, e nenhuma reação química aqui dentro também vai estar consumindo água. O que eu tenho aqui é simplesmente um processo de retirada de água dessa corrente inicial, ou seja, é um processo físico, não tem reação química aí. E aí eu consigo cancelar esses dois últimos termos, certo? E aí vai sobrar do balanço de água somente a seguinte equação. A vazão máxima de água que entra vai ser igual à vazão máxima de água que sai, certo? E esse aqui é o balanço de água, balanço de massa de água, tá? A gente pode substituir esses termos dessa equação pelas variáveis que a gente tem aqui no problema, tá? Vamos fazer isso aí. Quem que seria a vazão máxima de água que entra aqui no meu equipamento? Eu não posso dizer que está entrando 100 kg por hora de água, tá? Porque esse 100 kg seria da mistura que contém água e contém um sólido seco, tá? Então, desses 100 kg aqui, quanto que está entrando de água? Seria a fração máxima de água vezes 100, tá? Então, vamos colocar aqui do lado. Eu teria esse termo aqui, seria 0,2 vezes 100, tá? Professor, eu não entendi. A gente pode fazer uma análise de unidades aqui. Vou colocar aqui em cima. Ó, 100 kg por hora teria unidade 100 kg total por hora, tá? E aí eu posso considerar que essa fração máxima aqui teria unidades de quilograma por hora de água por quilograma por hora total. E aí eu consigo cancelar esse quilograma por hora total, tudo isso aqui, com isso aqui. E aí vai sobrar para mim que a unidade aqui desse 20 vai ser quilograma por hora de água, certo? Então, quando eu multiplico a fração máxima do componente pela vazão máxima total que ele está, eu vou ter a vazão máxima do componente, tá? Então, voltando aqui para baixo, eu tenho 0,2 vezes 100 vai ser igual à vazão máxima de água que sai, né? Quais são as correntes que eu tenho aqui de saída no meu equipamento? Eu tenho essa corrente aqui de cima, é uma corrente de saída, tá? Quanto de água está saindo aqui dentro? Aqui, por essa corrente, desculpa. M2, né? Porque se eu só tenho água aqui dentro, quando eu multiplico a fração de água por M2, vai ser 1 vezes M2. Então, seria M2 mais o tanto de água que sai por essa corrente aqui. Não está saindo M3 kg de água por hora, tá? Está saindo 0,04 M3 kg de água por hora. Ou seja, estou multiplicando a fração de água pela vazão total, tá? Então, se a gente deixar essa equação um pouco mais bonitinha, vamos fazer essa conta, eu teria que 20 é igual a M2 mais 0,04 M3, tá? E esse aqui seria o meu balanço de massa de água. Vamos chamar isso aí de equação 1, tá? Balanço de massa de água. Já simplificado. A gente fez apenas o balanço de água e a gente pode fazer o balanço de sólido seco seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? Balanço de sólido seco. Então, vamos lá. Vou colocar aqui sólido seco. A variação de massa de sólido seco com o tempo, tá? Ou seja, o acúmulo de massa de sólido seco aqui dentro do meu equipamento vai ser numericamente igual à vazão de sólido seco que entra menos a vazão de sólido seco que sai, mais a vazão de sólido seco gerada menos a vazão de sólido seco consumida, tá? Da mesma forma que a gente cancelou esse primeiro termo aqui para o balanço de água, porque não tem acúmulo de água aqui dentro pela definição do estado estacionário, a gente vai cancelar esse primeiro termo aqui no balanço do sólido seco, tá? Eu também não tenho reação química gerando nem consumindo sólido seco aqui dentro, portanto isso aqui vai ser zero, tá? E aí vai sobrar exatamente a mesma forma do balanço que a gente teve para a água, que seria a vazão máxima do sólido seco que entra é igual à vazão máxima do sólido seco que sai, tá? Se a gente aplicar os valores aqui dentro, com as informações que a gente tem aí no problema, a gente vai chegar em, desses 100 kg por hora aqui, tá? Quanto que é de sólido seco?
seria apenas 80%. Tá? Então, qual é a vazão máxima de sólido seco que entra? Vai ser 100 vezes 0,8, certo? Tem mais alguma corrente de entrada aqui no equipamento? Tem mais nenhuma. Tá? Então, a gente pode ir para o segundo termo, que seria o termo de saída. Percebam que eu não tenho sólido seco saindo aqui em cima, tá? É água pura que está evaporando. A minha única saída de sólido seco ocorre por essa corrente de vazão M3, tá? Não é M3 kg por hora de sólido seco que está saindo, porque M3 seria a vazão total de tudo isso aqui. O que está saindo aí seria 0,96 vezes M3, tá? Então, esse aqui, vamos fazer a conta aqui do jeito que a gente fez com a água, então eu teria que 80 é igual a 0,96 M3, e esse aqui seria o meu balanço de sólido seco, já com os dados do problema, certo? Então, equação 1 e equação 2. Aí vocês veem que eu gerei um sistema de duas equações, né? Eu tenho a equação 1 com duas incógnitas, seria M2 e M3, e eu tenho a equação 2 aqui com a incógnita M3, ou seja, é um sistema de duas equações e duas incógnitas, tá? A nível de prática aqui, vamos fazer o último balanço que dá para fazer nesse problema, que seria o balanço total, tá? Então, o balanço de massa total vai ficar da seguinte forma. A variação de massa total com o tempo, assim, o dm, dt, ou seja, o acúmulo de massa, vai ser a massa total que entra menos a massa total que sai, mais a massa total gerada, menos a massa total consumida, tá? Isso seria geração. O que dá para a gente simplificar dessa equação aqui? O primeiro termo, porque se eu não tenho um acúmulo nem de água, nem de sólido seco, eu também não vou ter acúmulo de massa total, porque a massa total seria aí a soma das massas de sólido seco e de água, certo? Agora percebam o seguinte, pessoal, é muito importante que vocês entendam isso aqui, e eu vou bater muito nessa tecla, até quando a gente chegar em balanço de massa envolvendo reação, tá? Nesse balanço de água aqui, eu cancelei esses dois últimos termos porque eu disse que não tinha geração de água, nenhuma reação estava acontecendo aqui dentro do equipamento que produzisse água ou que consumisse água, tá? A mesma coisa aqui com sólido seco. Agora, quando a gente está fazendo o balanço de massa total, tá? Percebam que eu vou sempre zerar esse último termo aqui, independente de eu ter ou não reação química aí dentro do equipamento, tá? Por que eu sempre vou zerar esse termo? Isso só vai acontecer para o balanço de massa total. Porque se vocês lembrarem da lei de Lavoisier, que está nos slides, por mais que eu tenha uma reação química, a soma da massa de todos os componentes antes vai ser igual à soma da massa de todos os componentes depois, tá? Vamos colocar uma reação química só para ilustrar isso aí que eu quero colocar para vocês. Eu teria, por exemplo, uma reação genérica, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Tá? Eu posso ter nessa reação uma variação da massa do componente A. Tá? Eu posso ter uma variação na massa do componente B, uma variação na massa de C e de D, que seriam esses termos de geração e de consumo aqui, que aparecem no balanço dos componentes individuais. Agora, por mais que eu tenha variação na massa de cada componente, a massa total antes vai ser igual à massa total depois da reação. Isso aqui é uma lei da natureza, isso é invariável. E como aqui eu estou fazendo um balanço de massa total, independente de eu ter ou não reação química, esses dois últimos termos do balanço de massa total vão sempre ser zerados, certo? Mais na frente eu vou voltar a falar disso aí quando a gente trabalhar com reação química. E aí, se a gente olhar para o nosso balanço de massa total, ele ficou com a mesma forma dos outros dois balanços, que seria massa que entra igual a massa que sai, tá? Então, a massa total que entra em termos de vazão vai ser igual à massa total que sai em termos de vazão. E aí, se a gente substituir os valores aqui, qual que seria a massa total que entra aqui nesse equipamento? 100 kg por hora, ou seja, eu não vou precisar multiplicar 0,2 por 100, porque isso aqui eu estaria computando somente a massa de água que já foi considerada aqui no balanço de água, tá? Então, se eu for considerar a soma da massa toda que entra, seria 100 kg por hora. Então, eu teria 100 kg por hora vai ser igual à massa total que sai. Qual é a vazão máxima total que sai desse equipamento?
M2 mais M3, tá? Então, a vazão máxima total que sai seria M2 mais M3. Então, esse aqui seria o meu balanço de massa total, que eu vou chamar de 3, tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês olhem para essa equação aqui, e para essa equação aqui. Vamos olhar para as equações 1, 2 e 3 aqui, tá? Antes, quando a gente tinha parado o exercício aqui somente nos balanços de água de sólido seco, a gente já tinha um sistema de duas equações e duas incógnitas, porque se eu pegar a equação 1 e a equação 2, eu vou ter um sistema de duas equações e duas incógnitas. Como essas equações aí são independentes, né, que é uma coisa que a gente vai discutir mais na frente, eu já tenho como resolver o problema, tá? A verdade é que eu não precisava ter feito esse balanço de massa total para resolver o problema, porque ele é matematicamente dependente dos outros dois. O que significa isso? Eu fiz esse balanço de massa total para vocês para alertar sobre esses termos de geração e de consumo e para mostrar como é que fica a fórmula do balanço de massa total, tá? Mas essa equação aqui, ela não adiciona nada de informação em relação a essas duas equações aqui para a gente resolver o problema. Por que isso? Se vocês olharem para as equações 1 e 2, quando eu somo essas duas equações, tá, eu obtenho exatamente a equação 3. Vamos somar aqui embaixo. Se eu pegar aqui a equação 1, eu tenho 20 é igual a M2 mais 0,04 M3. A equação 2 seria 80 é igual a 0,96 M3. E a equação 3 seria a soma dessas outras duas, porque quando eu somo 80 com 20 eu tenho 100. M2, tem nada de M2 aqui, vai sobrar M2, e aqui 0,04 com 0,96 vai sobrar M3, ou seja, o balanço de massa total, ele é a soma dos balanços de massa dos componentes individuais, tá? Ou seja, essa equação aqui, ela pode ser obtida quando eu manipulo as equações 1 e 2 matematicamente. No caso, a manipulação que eu fiz aqui foi somar essas duas equações para obter a equação 3. Então, na prática, ela não adiciona em nada de informação para a gente resolver o problema, o que significa que se eu pegar só a equação 1 junto com a equação 2, eu já consigo chegar na resposta, tá? Isso aqui vai ficar muito mais claro quando a gente falar de graus de liberdade, a partir do próximo exercício. O meu objetivo agora é simplesmente resolver o problema, tá? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, vamos apagar essa equação 3 aqui embaixo, só um minutinho. Vou tirar essa equação 3 aqui de baixo. Então, se eu substituir os valores, ou seja, se eu considerar que esse sistema ele já é resolvível, tá? Ele é um sistema possível determinado para a gente resolver. Então, como é que vai ficar a resolução aqui? Eu posso isolar M3 aqui nessa equação, e aí eu vou ter que M3 é 80 dividido por 0,96. Se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente, tá? 83,33 kg por hora, certo? E aí, se eu colocar esse 83,33 aqui dentro, eu vou obter o valor de M2. M2 vai ser 20 menos 0,04, que multiplica 83,33. Fazendo essa conta aí, a gente obtém que M2 é aproximadamente 16,67 kg por hora, tá? Então, apenas com os balanços de massa dos componentes eu já resolvi o problema, tá? Se a gente colocar aqui no nosso fluxograma os valores calculados, eu tenho M2 igual a 16,67 kg por hora, e aqui eu tenho M3 igual a 83,33 kg por hora. Ou seja, agora a gente tem todas as informações de todas as correntes envolvidas no equipamento, que seriam as vazões e as composições, tá? Terminou o problema? Não terminou, porque ele está pedindo para a gente calcular o percentual de remoção de água do sólido original, certo? Como é que a gente calcula isso?
seria o seguinte: do total de água que entra aqui nesse equipamento, quanto que sai evaporado, ou seja, qual é o percentual que esse M2 representa do tanto de água que entrou. Então, se a gente equacionar aqui embaixo, a gente vai ter percentual de água evaporada, vai ser dado pela razão da vazão máxima de água que evaporou, dividido pela vazão máxima de água que entrou. Tá? Qual que é a vazão máxima de água que evaporou? M2, que seria 16,67 kg por hora, dividido pela vazão máxima de água que entrou, que seria 0,2 vezes 100. Então, se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar em 0,8335, jogando aqui na escala percentual, aproximadamente 83,4%. Tá? Exercício muito importante para vocês, tá? Resolvam novamente esse problema aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham tido, por favor, deixe aqui nos comentários. A gente vai trabalhar muitos problemas de balanço de massa a partir de agora, tá? E balanço de massa é o seguinte: quanto mais exercício você faz, maior vai ser o seu entendimento do problema, mais natural vai ficar todo esse passo a passo que eu mostrei para vocês, tá? Então, dúvidas vocês deixam aqui nos comentários e até o próximo vídeo.